paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos. É mais um momento que nosso Pai Celeste, Ele nos dá a oportunidade de nós estarmos aqui reunidos para louvar, engrandecer e magnificar ao seu santo nome. Amém? Então nós temos aí a alegria da salvação do Senhor. Nós temos mais esse momento de, aleluia, afinco, determinação, e a gente louva, né? A gente engrandece aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom. Em todo o tempo, nosso Deus tem sido maravilhoso para conosco. Nós só temos a agradecer a Ele por todas as suas benesses. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja te abençoando aí na data desse dia. É muito bom nós estarmos aqui reunidos, né, para magnificar e adorar o nome do nosso Deus e render graças a Ele através da nossa gratidão por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer na minha vida e na sua vida. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero estar orando, aleluia, para nós darmos início a esse trabalho. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta manhã, muito obrigado por esse dia. Até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem nos enchido, ó Pai, de ânimo, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, dar continuidade, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, ao processo, Senhor Deus, da nossa vida, Senhor Deus, e ir muito mais além, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pega nas nossas mãos, nos fortalece. Faça, Senhor Deus, com que nós venhamos vencer os obstáculos, ó Pai, que estão propostos a cada um de nós. Mas que Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja, Senhor Deus, conosco, ó Pai, nessa caminhada. Nos fortalecendo, nos animando, que jamais venhamos retroceder, perder a nossa fé. Mas que venhamos, ó Pai, a cada momento, a cada dia, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, sendo um contigo. Então, Senhor Deus de Israel, nos ajuda. Toma, Senhor Deus, a cada um dos meus amados irmãos nas Tuas mãos, ó Pai, fortalecendo cada um deles também, Senhor Deus, para que possam, ó Pai, em Teu nome, ó Pai, estar, Senhor Deus, dando brados de vitória, em Teu nome, Senhor Deus, dando testemunhos, ó Pai, das Tuas beneficências, de tudo que o Senhor fizera, Senhor Deus, de tudo que o Senhor ainda há de fazer. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, clamamos, ó Pai, pelos enfermos, ó Pai, te pedindo, Senhor Deus, que a Tua mão poderosa, Senhor Deus, possa estar, Senhor Deus, curando, ó Pai, com o Teu sobrenatural. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que venhamos, ó Pai, a ser curados, ó Pai, pelo poder do Teu Santo Espírito, ó Pai, ainda, Senhor Deus, nesse momento, agora, Senhor Deus. Assim, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Teu milagre esteja acontecendo em nós, na vida, Senhor Deus, de nossos amados irmãos, na nossa casa, no nosso ir, no nosso vir, onde quer que estejamos, ó Pai. Aleluia, que o Teu milagre esteja acontecendo. Toma também, Senhor Deus, aqueles que andam, ó Pai, adoentados, ó Pai, seja em casa, Senhor Deus, seja numa cadeira de roda, acamado, seja no leito, Senhor Deus, de um hospital, Senhor Deus, no CTI, ou na UTI, onde quer que esteja, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, há de entrar, Senhor Deus, com as providências necessárias, para que possam, Pai, aleluia, buscar, Senhor Deus, a cada dia mais a Tua face, Senhor Deus, e reconhecer que somente o Senhor é Deus, que pode todas essas coisas. Assim também, Senhor Deus, coloco nas Tuas mãos, ó Pai, aquele que se encontra desempregado, Senhor Deus, os famintos, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, que clama ao Senhor por um pão, Senhor Deus, e o pão de cada dia, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, então nos fortalece, faça, Senhor Deus, de nós instrumento nas Tuas mãos, e nós venhamos crescer na Tua graça, no Teu conhecimento. Olha, Senhor Deus, para conosco, ó Pai, com olhar de misericórdia. Aviva, Senhor Deus, a Tua obra, Senhor Deus, em meio aos anos. E a notifica, Senhor Deus, assim, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel. Faça, Senhor Deus, dos Teus filhos e das Tuas filhas, ó Pai, mais que vencedores, e a nossa geração também, Senhor Deus. Ó Deus, os nossos filhos, ó Pai, nossa casa. Assim, Senhor Deus, clamamos, ó Pai, pelas famílias, ó Pai, te pedindo, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, entrar com providências necessárias, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toma, Senhor Deus, a nossa amada irmã Irene Carvalho, Senhor Deus da saúde, abre porta, Senhor Deus, também, Senhor Deus, a nossa amada irmã, Senhor Deus,
Oh Deus, Karen e Ribar, Senhor Deus, abre portas de trabalho, ó Pai, esteja, Senhor Deus, abençoando a tua serva, operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo, ó Deus Israel, esteja operando, Senhor, na vida, Senhor Deus, da nossa diaconisa Darcília, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, está, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais, a cada, Senhor Deus, irmão, Senhor Deus, irmã, Senhor Deus, que estão conosco, ó Pai, nessa manhã, Senhor Deus, que teu Espírito Santo esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glórias a Deus. Hoje nós daremos a paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Darcília. Que Deus esteja abençoando a senhora, abençoando a família, fazendo resplandecer da sua glória sobre a vida da senhora e de todos os seus, em nome de Jesus Cristo. Assim se faça com todos os meus amados irmãos e amigos, nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Ontem nós trabalhamos o texto do capítulo 19, se não me falha a memória, de 1 a 10. Hoje nós vamos estar trabalhando do 11 ao 21. Amém? Apocalipse. Amém? Que Deus esteja abençoando, derramando, aleluia, a graça e seu poder na vida de cada um dos meus amados irmãos. Amém? Glórias a Deus. É bom nós estarmos aqui nessa manhã. Então deixa eu estar aqui já dando introdução ao nosso trabalho, esse trabalho da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, aqui com o pastor Carlos Salles, idealizador, responsável também dessa obra, e que Deus esteja aí, aleluia, com os seus fundamentos, né, com o seu Espírito Santo, nos ajudando a estar vencendo todos os obstáculos aí que estão propostos a cada um de nós. Amém? Glórias a Deus. Então, o texto bíblico, conforme já falei, é o capítulo 19, do versículo 11 ao 21, reflexão: Jesus vence as bestas. Hoje é dia 30 de março de 2023. É bom, aleluia, nós estamos vencendo mais um mês. Ontem mais uma pessoa querida, ela veio a falecer onde eu trabalhava, e na realidade onde eu presto serviço, né? Mas é mais uma pessoa que já se foi, é uma pessoa também que deixa saudade, o coração dói, né? Por causa de uma perca, mas Deus sabe todas as coisas, e é momento, amados irmãos, de nós estarmos buscando reflexão diante do nosso Deus, para falar com Ele assim: Deus, eu necessito de Ti, eu preciso de Ti, eu quero, Senhor, eu quero estar na Tua presença, porque, meu amado irmão, quando nós fecharmos os olhos aqui na terra, aqueles que estão em Cristo abrirão os olhos no céu, mas aquele que não está em Cristo não tem salvação. A palavra do Senhor diz no capítulo 3 de João, no versículo 17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu na glória do unigênito Filho de Deus. Nós precisamos crer, colocar a nossa vida em prática, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa prática, amados irmãos, ela nos leva para junto de Deus. E nós só podemos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. Amém? Então, aí, mais uma vez também, eu quero cumprimentar a minha amada irmã Noemi Souza, que Deus esteja te abençoando aí na data desse dia, operando maravilhosamente, no nome santo do nosso Senhor, aleluia, Salvador Jesus Cristo. Amém? É bom nós estarmos juntos nessa manhã. Então, eu tenho aí deixado os dias de cultos também, que são as terças-feiras, as sextas-feiras e os domingos, sempre às 19 horas. Eu quero convidar os amados irmãos, aqueles que, aleluia, estão perto, né? Venham para estar conosco. Nós estamos adorando ao Senhor amanhã, sexta-feira, a partir das 19 horas. Você é o nosso convidado especial. Amém? Então esteja conosco, que Deus
vai fazer esse mover que tanto precisamos, que tanto nós queremos. E a gente precisa do Senhor, a gente precisa das suas mãos potentes. E nós não podemos, como diz aí mineiro, né, redar pé. A gente tem que ficar firme, aleluia, nesse propósito do Senhor para vencer todos os obstáculos que estão propostos a cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Então quero aqui dar continuidade. Nós já lemos a palavra ontem, né? No capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 21. Hoje nós estaremos aqui direto no texto aqui, versículo a versículo, nós estaremos vendo do 11 ao 21 de Apocalipse. Jesus vence as bestas. O último inimigo apresentado foi o primeiro derrotado. A Babilônia caiu e os habitantes da terra lamentaram a sua destruição. Agora chegamos à segunda fase da vitória de Jesus, a destruição das bestas. Este trecho fala principalmente sobre o vencedor, dando muito mais destaque ao verbo de Deus do que aos adversários. A ênfase está no caráter de Jesus, pois a vitória vem de sua natureza justa e pura. Quando chega a cena da batalha, tudo passa num piscar de olhos. A vitória divina é totalmente certa. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos confiar nas mãos potentes do nosso Deus, pois Ele fará maravilhas na minha vida e na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, que venhamos aí dar essa continuidade a tudo aquilo que tem Deus colocado através do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Nós precisamos alimentar ao Espírito, porque muitas têm aí sido a vontade da carne. E muitas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, sem perceber, a gente alimenta a carne. E quando nós alimentamos a carne, nós distanciamos de Deus. Mas quando nós alimentamos o Espírito, nós nos aproximamos de Deus. Amém? Glórias a Deus. Seja bem-vinda aí a nossa amada irmã Flávia Lopes. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Então, no versículo 11 diz desta maneira: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Agora ele veio para julgar. Ele veio como juiz. Ele não está mais como advogado. Diz assim: viu o céu aberto. O céu aberto em João, capítulo 1, versículo 51, mostra o papel essencial de Jesus Cristo na salvação, dando aos homens acesso ao céu. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, 11, também como referência, o céu aberto revela a mensagem da salvação dos gentios. Agora, o céu aberto revela a salvação dos fiéis, depois das tribulações sofridas pelas mãos dos perseguidores. O que eu sempre digo, se com o Espírito Santo presente, aleluia, comigo e contigo, já é difícil. Imagina sem a presença do Espírito Santo. Eis que um cavalo branco, a identificação do cavalo branco do cavaleiro vencedor do primeiro selo, no capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, depende em parte desse trecho aqui. Não há dúvida sobre o cavaleiro, que logo seria identificado como o Verbo de Deus. Em João capítulo 19, ou melhor dizendo, Apocalipse capítulo 19, versículo 13. Já sabendo que se trata de Jesus, observamos bem as características destacadas nessa descrição.
O cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Jesus é testemunha fiel e verdadeira. No capítulo 3 de Apocalipse, versículo 14, no versículo 1, versículo 5, primeira também, em segunda também, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20 e 22. E julga e peleja com justiça. Essa descrição destaca dois aspectos intrigados do trabalho de Jesus. Primeiro, ele julga na vinda de Jesus ao mundo. Ele já julgou os homens que amavam as trevas, conforme eu acabei de citar logo no início, no versículo, 19 do capítulo 3 de João, quando ele fala no capítulo 18, que ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu na glória do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que o mundo amou mais as trevas do que a luz. Então aí está. O Pai, deu ao Filho o poder de julgar. João capítulo 5, versículo 22, 27, 28, 22, 27 e 30. Capítulo 8, verso 16. Atos, capítulo 17, versículo 31. E Romanos, capítulo 2, 16. 2 Timóteo, capítulo 1. Ele peleja. A consolação dos santos depende da sua confiança no comandante. Na saída do Egito, Moisés prometeu que o Senhor pelejaria pelos israelitas, conforme Êxodo, capítulo 14, 14. Prometeu a mesma coisa quando discutiram sobre a conquista da terra prometida, mas o povo não confiou no Senhor, achando os inimigos mais poderosos que o próprio Senhor. Deuteronômio capítulo 1, versículo 26 ao versículo 32. Este exemplo tem significado especial em relação à mensagem do Apocalipse, pois a questão que os cristãos da época, com os de todas as épocas, enfrentam foi a mesma. Confiar em Deus é temer, confiar em Deus ou temer os inimigos. A resposta certa vem das palavras de Moisés: não os temais, porque o Senhor, o vosso Deus, é o que peleja por vós. Deuteronômio capítulo 3, versículo 22. As orações de Daniel foram respondidas por uma visão de um homem de aparência semelhante ao cavaleiro aqui, que peleja contra os príncipes, ou melhor dizendo, contra o príncipe da Pérsia. Daniel capítulo 10. Conhecimento desse guerreiro trouxe conforto, o Deus de Israel, ao profeta. Da mesma maneira que o povo de Israel procurou um rei guerreiro em Saul, em 1 Samuel capítulo 8, versículo 19 e 20, e achou um verdadeiro guerreiro no rei Davi, 2 Samuel capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 3. Os servos no Apocalipse procuram e acham em Jesus o perfeito guerreiro, rei que irá diante deles para enfrentar e esmagar o inimigo. Capítulo 6, versículo 10, versículo 19 e 14. No versículo, 12 do capítulo 19, diz assim: viu o céu aberto e eis que um cavalo branco, seu cavaleiro, chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, os seus olhos se chama, os seus olhos são chamas de fogo. Aleluia, glórias a Deus. A mesma descrição de Jesus em, no capítulo 1, versículo 14, nos comentaristas, desta lição, que nos lembra do guerreiro de Daniel, capítulo 10, versículo 6, ele vê tudo. Nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, ele vê todas as coisas. Na sua cabeça, muitos diademas, nas suas duas, outras vezes que está, ou melhor, dizendo que esta palavra aparece no livro, diademas representa autoridade e poder
do dragão, no capítulo 12, versículo 13, e a besta do mar. Aqui, obviamente, demonstra a autoridade e o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Velho Testamento, diademas ou mitras representam a glória de uma pessoa. Provérbios capítulo 1, versículo 9, 4, 9. Ezequiel capítulo 21, 26. Deus é o diadema ou a glória do seu povo. Isaías capítulo 28, versículo 5. E seu povo fiel, e a glória, aleluia, na cabeça dele. Isaías capítulo 62, versículo 3. Efésios capítulo 1, verso 12. Jesus foi coroado de glória, conforme está em Hebreus capítulo 2, versículo 9. Nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, ele foi coroado, aleluia, de glória. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo, nomes dados que representam o caráter ou característica de uma pessoa. Marcos capítulo 3, versículo 16 e 17, Lucas capítulo 8, versículo 30, João capítulo 17, versículo 26. Jesus merece um nome superior aos outros. Hebreus capítulo 1, versículo 4, Filipenses 2, 9. Mesmo quando ouvimos nomes atribuídos a Jesus como o Verbo de Deus, do próximo versículo não conseguimos compreender a grandeza do seu caráter. Ele continua sendo santo e sublime. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele continua santo e sublime. Assim é a palavra que a gente tem para Jesus. Quando nós chegamos no versículo 13 do capítulo 19, o versículo diz assim: está vestido com manto, e esse manto é tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Está vestido com manto. O sangue de quem? Há pelo menos 3 explicações possíveis. O sangue dele mesmo. Continuamente foi o sangue do Cordeiro que trouxe a redenção e garantiu a vitória dos fiéis. O sangue dos mártires, o motivo da vingança que o Cordeiro traz. O sangue dos inimigos vencidos pelo Senhor. A figura similar numa profecia do Antigo Testamento pode esclarecer o sentido favorecendo a terceira opção citada. Os guerreiros voltas de Edom com o sangue dos inimigos na sua roupa. Isaías capítulo 63, versículo de 1 a 3. O seu nome se chama o Verbo de Deus, o nome usado para identificar Jesus em João capítulo 1, do verso 1, verso 14, e também João, aleluia, 1 João capítulo 1, o cavaleiro no cavalo branco é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele é verdadeiramente aquele que venceu, aquele que vence a cada dia por mim e por você. Amém? Ele é o Senhor de todas as coisas. Então aqui no capítulo 14, ou melhor dizendo, capítulo 19, versículo 14 agora, eu quero estar aqui lendo mais um versículo. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E seguiam-no os exércitos que há no céu. Quase 250 vezes a Bíblia fala de Deus como o Senhor dos exércitos. Uma forte afirmação de sua onipotência. Deus chama da extremidade o céu, os instrumentos da sua indignação contra a Babilônia. Isaías capítulo 3, versículo 4 e 5. Montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimos, branco e puro. A descrição dos cavalos e cavaleiros mostra, aleluia, mostra que compartilham das qualidades do seu santo Senhor. As figuras aqui frisam a santidade, a justiça e a vitória. As vestiduras dos vencedores foram lavados no sangue do Cordeiro. Agora, no capítulo 19, versículo 15, sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo regerá com cetro de ferro
e pessoalmente pisa o lagar, o vinho do furor da sua ira, do Deus Todo-Poderoso. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Uma característica de Cristo em primeira, aleluia, no capítulo 1, versículo 16 do Apocalipse. E a espada da boca, o poder da palavra, aleluia, dele para julgar e castigar. Esta espada pode ser usada para pelejar contra as igrejas que não se arrependem das suas obras, mas, conforme está aí no capítulo 2, versículo 16 de Apocalipse, aqui, porém, é usada para castigar as nações ímpias. O efeito é semelhante ao da vara de ferro, com a qual Jesus domina e quebra as nações. O próximo aspecto dessa descrição. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. O domínio de Cristo, como descrito em, aleluia, no capítulo 2, verso 5, usando o conceito da profecia de Davi, Salmo capítulo 2, versículo 6 ao versículo 9. Os servos de Jesus participam deste reino em, aleluia, no capítulo 2, versículo 26 ao versículo 27, como vêm os cavaleiros do exército para participar com Jesus aqui, amém? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Irene Carvalho, também Karen Ribarra, que Deus esteja abençoando vocês aí, derramando da sua graça, do seu poder, do seu Espírito Santo, amém? Então, meus amados irmãos, sai da boca do Senhor uma espada afiada. Ele mesmo regerá com cetro de ferro o domínio de Cristo, como descrito no capítulo 12, versículo 5, usando o conceito da profecia de Davi. Aí no Salmo 2, versículo do 6 ao versículo 9. Os servos de Jesus participam deste reino, aleluia, como vêm os cavaleiros do exército para participar com Jesus aqui. Amém? Glórias a Deus. E pessoalmente ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. Sobre o vinho e o lagar. Vejamos os comentários sobre o capítulo 14, versículo 8. Também o 10, o 19, o 20. As pessoas que tentam negar a severidade de Jesus, seguindo uma diferença de caráter entre Deus e o Velho Testamento, e do Novo, enfrentam grandes dificuldades com os versículos como este. Jesus pessoalmente aplica o castigo e traz o furor de Deus sobre os ímpios. Doutrinas que enfatizam o amor de Deus até o ponto de rejeitar a sua santidade e justiça, distorcem os ensinamentos das Escrituras, oferecem aos pecadores uma consolação falsa, mesmo na época da graça, da nova aliança. Não podemos esquecer da severidade de Deus sobre os desobedientes, conforme está em Romanos capítulo 11, versículo 22, 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 7 ao 9, e Hebreus capítulo 10, versículo 26 ao versículo 31. Amém? Então nós precisamos entender, aleluia, que Jesus, aleluia, ele é, aleluia, fogo consolador, mas é fogo consumidor. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Maria Rodrigues, seja bem-vinda nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Também aqui uns amados irmãos aqui que colocam o pseudônimo, né? Gaming. Deus, os nomes difíceis aqui que colocam. A Flávia Lopes, também já cumprimentei. Que Deus esteja aí abençoando todos os amados irmãos. Sejam bem-vindos aí nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Então o Senhor é Senhor no Velho Testamento e no Novo Testamento. Ele é Senhor de todas as coisas. Muitas versões na Bíblia, inclusive usada com base textual destes estudos, usam diferentes
letras maiúsculas e minúsculas para refletir uma diferença no texto original. Quando aparece Senhor no Novo e no Velho Testamento, representa o tetragrama Yahvé, que algumas outras versões traduzem como Javé, Jeová, Yahvé. Na Bíblia de Estudo Almeida, SBB, sobre Gênesis 2, capítulo 4, capítulo 2, verso 4, e Êxodo, capítulo 3, verso 15, Senhor no Velho Testamento representa outros títulos ou outros nomes de Deus ou de homens. O Novo Testamento foi escrito em grego, não em hebraico. É por este motivo que o tetragrama não aparece nele. Qualquer tentativa de inserir o tetragrama no Novo Testamento é uma alteração humana e não uma tradução original. O uso de maiúscula em versículos como Apocalipse capítulo 19, versículo 16, não deve ser mal entendido como referência ao tetragrama. O motivo aqui é outro. Vários títulos são apresentados em maiúsculas, conforme no capítulo 17 de Apocalipse, versículo 5, também em Mateus capítulo 27, versículo 37. Amém? Dando continuidade, nós estamos agora no versículo 16 do capítulo 19 de Apocalipse. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Todo-Poderoso. Assim diz a palavra do Senhor. Ele tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito. Nessa cena, Jesus se prepara para enfrentar os inimigos. E o nome mostrado na coxa e no manto é o nome pelo qual todo mundo conhecerá. Já sabemos de outros nomes, um que só ele conhece, capítulo 19, versículo 12, outros pelos quais ele é conhecido pelos seus discípulos, o Verbo de Deus, no capítulo 19, versículo 13, a fiel testemunha, no versículo 1, no capítulo 1, versículo 5, o Filho de Deus, no capítulo 2, versículo 18, o Santo e o Verdadeiro, no capítulo 3, versículo 3, 7, o Amém, no capítulo 3, versículo 14, o Leão da tribo de Judá, no capítulo 5, versículo 5, a Raiz de Davi, também no capítulo 5, versículo 5, o Cordeiro, no capítulo 5, versículo 12, a Fiel e Verdadeiro, no capítulo 19, versículo 11. Quando ele se apresenta em batalha, tem um nome visível a todos, até aos inimigos. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Sobre o significado deste nome aplicado a Jesus, leia também no capítulo 17, versículo 14. A referência a este nome traz à memória dos fiéis a garantia da vitória. Daquele versículo, o Cordeiro vencerá, e os seus servos fiéis também serão vencedores. Os inimigos devem temer, pois logo enfrentarão o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Logo enfrentarão o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aqui no capítulo 19, versículo 17, dando continuidade, então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e reuni-vos para a grande ceia de Deus. Amém? Vi um anjo posto em pé no sol. Este anjo não vem de baixo e não traz a escuridão da fumaça do abismo. Este aparece no sol, visível a todos e cercado pela luz brilhante. Está em pé
numa posição que representa a sua autoridade e posição como representante do comandante vencedor, o Cordeiro. E clamou com grande voz o anúncio do anjo: vem, com autoridade dada por Deus, como já aconteceu com outros avisos importantes dados pelos anjos, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reúne-vos para a grande ceia de Deus. Antes de continuar a leitura aqui, devemos ver um trecho semelhante a Ezequiel, capítulo 39, versículo 17 ao 20. Ezequiel profetizou sobre a restauração do reino espiritual do Senhor, no capítulo 36 e 37, sobre a tentativa das nações, sobre a liderança de Gog e de Magog, que derrubá-lo. O capítulo 39 mostra a grande vitória do Senhor sobre as nações ímpias, que juntamente com os remidos, inclui esta figura da ceia das aves e animais que satisfazem com a carne dos cadáveres, aqui numa cena paralela ao anjo chama as aves do céu para a grande ceia. A carne, está pronta. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Patrícia Silene, seja bem-vinda nessa manhã em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, a Sil também, Eliane, sejam bem-vindas em nome de Jesus, a Deis, seja bem-vinda no nome santo do Senhor Jesus, que Deus esteja aí abençoando poderosamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, no capítulo 19, versículo 18, diz: para que comais carne dos reis, carne dos comandantes, carne dos poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todas, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes, para que comais carnes de reis, de comandantes, carnes de poderosos. Começa com os chefes. Não são apenas os peões que sofrem na grande ceia de Deus. Os corpos dos poderosos serão expostos às aves. Aqueles que foram convocados pelas rãs que saíram da boca, ou melhor dizendo, das bocas do dragão e das bestas, já serão encontrados mortos no campo de batalha. Antes de começar a batalha, Deus já revelou o resultado. Carnes de cavalos e de seus cavaleiros. A cavalaria também cairá, homens e cavalos serão encontrados juntos aos seus corpos. Serão devorados pelas aves, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes, dos mais importantes líderes aos escravos, usados como soldados de pouco valor. Todos que apoiam o dragão e as bestas cairão mortos pela sua impenitência, porque não adoraram ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No capítulo 19, versículo 19, vem o versículo que diz: e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados pelejarem. Todos aqueles reunidos no capítulo 16 se preparam agora para a batalha. Como Deus conforta os seus servos, ele inverteu a sequência aqui e revelou resultados antes de começar a batalha, a capacidade de prever o futuro e anunciar por profecia os acontecimentos vindouros. É uma qualidade especial de Deus, conforme está descrito em Isaías capítulo 44, versos 6 ao 8. O dragão, as bestas, os reis podem, se exaltar,
mas somente Deus tem a certeza do resultado final da batalha. Nosso Deus, Ele sabe todas as coisas que irá acontecer comigo, irá acontecer contigo. Nós precisamos colocar a nossa vida no altar daquele que vive, daquele que reina para todos sempre. Amém? Glórias a Deus. Contra aquele que estava montado no cavalo e contra o exército, se fosse um filme de guerra ou de aventura, a ênfase seria colocada nas táticas da batalha e na força dos soldados. Mas a vitória dos santos não depende, aleluia, da esperteza. São vencedores por causa do caráter deles e mais ainda por causa do caráter do seu rei. Jesus, aleluia, e seus servos venceram pela justiça, não pelos números, nem pelas táticas brilhantes empregadas para enganar o inimigo. O Cordeiro vence porque ele é santo. Aleluia, glórias a Deus. Os aleluia, minaristas enfrentam mais um obstáculo neste ponto. Para eles, Jesus queria estabelecer o seu reino, aleluia, na sua primeira vinda. Mas não conseguiu por causa da rejeição pelos judeus. Mas foi o mesmo Jesus, santo e perfeito. Aleluia. As profecias vieram do mesmo Deus que unicamente capaz de prever o futuro. Qualquer, aleluia, noção do plano de Deus ser frustrado pelo inimigo vai contra o ensinamento bíblico que ele é. Por sua natureza santa e perfeita, o vencedor, Jesus é o vencedor. Os fiéis participam da vitória porque recebem o benefício do sangue do Cordeiro e participam da natureza dele. Capítulo 7, versículo 14, 19, versículo 6 ao 8, 2 Pedro 1, 4. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois aliados do dragão introduzidos no capítulo 13, a besta do mar e o falso profeta, a besta da terra, que induzia as pessoas a adorarem a besta, são tomados pela força do Cordeiro. Foi comum nas guerras tomar os reis ou comandantes como prisioneiros para o cativeiro. 2 Reis, capítulo 25, versículo 7, ou para serem executados diante do povo vitorioso. Juízes, capítulo 8, versículo 12 ao versículo 21. Jesus, aleluia, já venceu. Já venceremos o destino desses líderes, aleluia. Nós venceremos conforme está descrito na palavra. Os dois foram lançados dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. O lago de fogo é mencionado somente no Apocalipse, capítulo 20, verso 10, 14, 15. Destes versículos aprendemos que o lugar do tormento perpétuo das duas bestas, do diabo e daquele que não são achados no livro da vida, a morte, o inferno, o Hades, também são lançados neste lago. Enxofre sempre representa castigo ou destruição que vem de Deus. Glórias a Deus. No Salmo 11, versículos 5 ao 7, a destruição, porém,
não significa cessar de extinguir. O tormento deles continua pelo dos séculos. No capítulo 19, versículo 21, os restantes foram mortos à espada, que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Aí está falando da batalha do Armagedon, quando Deus ele destruir todo o exército inimigo, todos os adoradores da besta, todos aqueles que foram enganados, que tiveram aí a marca da besta. Os restantes foram mortos. Lerei primeiro o versículo 21. Os restantes foram mortos com espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Os seguidores da besta não, aleluia, saem ilesos. A espada da boca de Jesus mata. Ela vem da boca representando a palavra dele que julga. Hebreus capítulo 4, versículo 12 ao 13. E a autoridade dele para pelejar e matar, no capítulo 2, versículo 16. Aqui a espada é usada contra os seguidores da besta. Todas as aves se fartaram das suas carnes. Deus coloca diante das aves uma ceia prometida. Chegando aqui na conclusão, a meretriz caiu e a noiva chegou ao casamento. A besta que atormentaram os homens são derrotadas e lançadas no lago do tormento perpétuo. Agora sobra apenas um dos seguidores do povo de Deus, o dragão. Venceremos. O destino dele no próximo capítulo será selado. Ele será destruído. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é tempo mais de nós estarmos brincando. É tempo de nós colocarmos, aleluia, a nossa vida no altar do Senhor. E fala, Senhor, vela pela tua palavra para se cumprir nas nossas vidas. Nós precisamos. Nós queremos, Senhor, andar de conformidade com a tua palavra, com o teu querer, com o teu efetuar. Nós precisamos desse Deus, meu amado irmão, minha amada irmã. Ele quer, aleluia, ter um encontro real comigo. Ele quer ter um encontro real contigo. E nós precisamos ter esse encontro real com Deus. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, pela tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, pelos teus cuidados. Até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido. E a tua boa mão, Pai, tem feito toda a diferença na minha vida, na vida dos meus amados irmãos. Os protege, os guarda, Senhor Deus, nessa quinta-feira, Pai. Abençoa, Senhor Deus, as suas famílias, ó Pai. E faça resplandecer da tua glória, Pai. Que dia após dia, Pai, nós venhamos, ó Pai, a estar reconhecendo, ó Pai, a tua soberania. Nos ajuda, Pai, e faça de nós, ó Pai, instrumentos, aleluia, nas tuas mãos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Abração do pastor Carlos. Deus esteja abençoando a todos. Em nome de Jesus.